Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula de ciências? Olha só, aqui a gente tem um espaço em branco. Eu acredito que dê para vocês colocar aqui o cabeçalho, né? Vamos seguir a lógica de aproveitamento de espaço, né? Que a gente, como que é, recicla, reutiliza, reusa, né? Então vamos aí ampliar o nosso uso da nossa apostila, tá? E colaborar com o meio ambiente. Ó, semana 3 a gente vai estudar hoje. A gente vai estudar misturas e energia. Tá errada a palavrinha aqui, ó, é só com um i. Vida e evolução. Nosso objeto do conhecimento é misturas. Então a gente tem, ó, misturas no cotidiano, saúde auditiva e visual, produção de som e característica e desenvolvimento dos animais. As habilidades que a gente vai trabalhar é identificar misturas na vida diária com base em suas propriedades físicas observáveis, reconhecendo sua composição. Olha que bacana, né? Então a gente faz o bolo, é uma mistura, a gente faz o pão de queijo, é uma mistura, não é? Uma sopa é uma mistura. Um arroz é uma mistura, porque a gente mistura água, tempero e sal. Depois, e aí a gente vai observar a propriedade física, né? E reconhecer a composição de algo, tá? Por exemplo, de que é composto o bolo? Farinha, ovos, leite, fermento, né? E essa habilidade é a número 1 de ciências. E ela é do ensino fundamental 4º ano. A gente testa e testar transformações nos materiais do dia a dia quando expostos a diferentes condições, aquecimento, resfriamento, luz e umidade. A gente tem o caso clássico da água, não é? Quando a gente aquece a água, ela fica borbulhando, ela fica fervente e ela evapora as gotículas, não é? Quando eu coloco ela num recipiente e levo no congelador, ela se torna em estado sólido e vira um gelo, né? Que serve para refrescar os nossos sucos na época do verão. A gente tem a questão de luz, umidade, não é? Por exemplo, a terra. Se eu coloco a terra numa situação de umidade com luz, então eu vou ter o ambiente propício para nascimento de plantas, não é? Agora, se eu coloco luz numa terra e aí não tem umidade, então é uma terra pouco propícia, pouco favorável para a gente ter plantas, não é? Que nem é o deserto, que nem é o sertão do nosso país, né? O sertão nordestino. Olha só, aqui ele fala, ó, relatar transformações nos materiais do dia a dia quando expostos a diferentes condições, aquecimento, resfriamento, luz e umidade. Ou seja, ó, vocês podem observar a mamãe fazendo bolo, né? Então, vocês vão, de alguma forma, testar transformações nos materiais do dia a dia, não é? Porque assim, ó, o bolo tá lá, ralo, líquido, de repente você coloca, aquece ele no forno, ele muda de textura, não é? Depois a gente tem a questão que a hora que ele resfria fica mais fácil de comer, não é? Enfim. Ó, então eu vou testar transformações e eu vou relatar transformações, né? Por exemplo, o que é o relatar transformações? Eu vou colocar assim, ó. Coloquei a água líquida num recipiente e levei ao congelador. Após tantas horas, formou-se o gelo, certo? Então, vocês têm que ser capazes de fazer esses relatos, não é? Depois vocês vão discutir hábitos necessários para a manutenção da saúde auditiva e visual, considerando as condições do ambiente em termos de som e luz no cotidiano das pessoas, né?
não dá pra gente ficar no meio de um barulho o tempo todo, não é? Pois é estressante, causa cansaço, não é? Então, a gente tem que sempre estar olhando essa questão aí da saúde auditiva e visual. A Damares programou o celular da filha dela para ela usar 3 horas no dia, sabe? Aí, a hora que ele dá 3 horas de uso, ele não deixa entrar mais, sabe? Porque faz mal pro olho, né? Celular. Depois aqui, ó, identificar características sobre o modo de vida, o que comem, como se reproduzem, como se deslocam, etc., dos animais mais comuns no ambiente próximo. Então, assim, ó, vamos lembrar aqui que a gente tem que trazer isso para o nosso dia a dia, não é? É que nós somos animais, né? Nós, seres humanos, somos um tipo de animal. Então, a gente come, a gente é um ser onívoro, porque a gente come tanto alimentos de origem animal quanto de origem vegetal. E como que a gente se reproduz? A gente é mamífero, né? A gente cria o bebezinho dentro da barriga, não é? Da mesma forma que o gato, o cachorro, não é? E aí, a gente tem também as aves, que aí elas são diferentes de nós, que elas têm penas e não pelos, que nem a gente. Ó, os conteúdos relacionados: composição das misturas, saúde auditiva e visual, produção de som. Ele fala aqui, ó, leia atentamente o texto. A importância da saúde auditiva. Existem alguns cuidados que ninguém abre mão, como manter os dentes sempre bem limpinhos, comer alimentos saudáveis e hidratar a pele. Mas e os ouvidos? O que você costuma fazer por eles? Saiba que existem sim diversos cuidados para manter a saúde auditiva sempre em dia. Os hábitos que envolvem a saúde auditiva são mais simples do que você imagina. No entanto, eles devem ser diários. Listamos os 8 hábitos principais para você começar a colocar em prática desde já. Olha só que bacana. Dicas, né? Para a gente poder melhorar nossa saúde auditiva. Monitore o volume dos sons. Não escute música nem televisão em volumes muito altos. Isso pode prejudicar e muito sua audição no futuro. Faça a limpeza correta dos ouvidos. Em primeiro lugar, o uso de cotonete deve ser abolido. Ao contrário do que muitos pensam, a cera do ouvido não é sujeira. Ela serve para lubrificar, proteger e manter os ouvidos sempre limpos e livres de micro-organismos, não devendo ser retirada de maneira alguma. Olha que curioso. Então, não devemos tirar a cera dos nossos ouvidos. Ele dá outra dica aqui, ó. Evite usar fones de ouvido, eles potencializam ainda mais o som. Então, é bom evitar o uso. Se isso não for possível, tente manter o volume médio. Ele fala que uma boa maneira de saber se o volume está adequado é verificar se você consegue conversar com alguém ao mesmo tempo ouvindo música. Carregue protetores auriculares com você. Evite se expor a ruídos excessivos, mesmo que seja em ambiente aberto. Caso contrário, minimize o tempo de exposição ou use protetores auriculares. Número 5. Realize os tratamentos adequadamente. Tratamento para infecções como otites e gripes devem ser realizados corretamente, ou seja, até o final. Quando mal curadas, podem levar a uma deficiência auditiva. Evite ficar muito tempo ao telefone. Sim,
Saiba que conversas longas ao celular também podem ser prejudiciais aos seus ouvidos, e não somente pelo volume e intensidade do som. Dessa vez, os problemas são os riscos que as ondas eletromagnéticas emitidas pelo aparelho podem causar à saúde. Olha só. Depois, então aqui falou a questão dos riscos que as ondas eletromagnéticas emitidas pelo aparelho pode causar à saúde. Depois, realize consultas periódicas. É indispensável. In é um prefixo que significa não, né? Então, não se dispensa que todas as pessoas realizem consultas periódicas em um especialista. Por exemplo, quando uma pessoa vai trabalhar, dependendo da empresa, da fábrica, a gente precisa fazer o teste para ver o nível que ela escuta, né? Por quê? Porque é necessário a gente saber se a pessoa vai ter reflexo, né, a partir de escutar um barulho para tomar atitude. Então, não dá pra gente colocar pessoa que não ouve num ambiente com barulho, né, que não, enfim, com ruídos que não sabe identificar o que pode estar acontecendo. Ele fala, ó, no entanto, em caso de histórico de perda auditiva na família, essa visita se torna ainda mais importante. As avaliações devem ser no mínimo anuais. O otorrino é o médico especialista na saúde dos ouvidos, o que inclui a prevenção. No entanto, a maioria das pessoas só procura um especialista quando já possui algum problema ou mesmo quando o mesmo já se agravou muito. A 8ª dica, ó. Mantenha hábitos saudáveis, alimente-se de forma saudável de 4 a 6 vezes ao dia e evite o excesso de cafeína e alimentos muito doces ou muito salgados. Outra dica é tomar bastante água durante o dia, pois isso ajuda a eliminar as toxinas e melhora o funcionamento do organismo. Por fim, possibilite aos seus ouvidos períodos de descanso. Isso é sempre que possível, vá para um lugar silencioso. O ideal é que esses repousos sonoros sejam feitos de 1 a 2 vezes ao dia. Saiba que esses tipos de lesões ocorrem de maneira lenta, gradual e muitas vezes podem ser irreversíveis. Por isso, ao menor sinal de problema, procure um médico otorrinolaringologista para realizar uma avaliação da função auditiva. Então, ó, o médico otorrino, ele trabalha com oto, com rino, com laringo, ou seja, com laringe, com nariz e com ouvido, tá? Então, ele é um médico especialista nesses 3 órgãos nossos, né? Que é a laringe, que é o nariz e que é o ouvido, tá? O nosso ouvido, ele tem conexão com o nosso nariz, né? E com a nossa laringe, que tá aqui mais embaixo. Agora responda. Você conhece alguém que tenha problema auditivo? Quem? Aí vocês vão responder para mim, tá? Copie do texto hábitos de cuidados aos ouvidos que você tem e hábitos que você não tem. Nessa parte de cima, você vai colocar hábitos que você tem. E nessa parte de baixo, hábitos que você não tem. Aí vocês vão detectar quais hábitos você tem, qual que não tem, e a partir disso pensar como eu posso adicionar esse hábito na minha vida, certo? O que é um otorrinolaringologista? Aí vocês vão especificar, é um médico que cuida dos nossos ouvidos, da nossa garganta e do nosso nariz, tá? Por hoje é só, crianças. Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!